Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos, Lição 11. O primeiro milagre de Jesus feito a pedido de Maria. 299. Qual foi o primeiro milagre de Jesus Cristo? Foi a mudança de água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Eis de que modo o Evangelho narra este fato. Fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados às bodas Jesus e seus discípulos. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem vinho." Disse-lhe Jesus: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." E sua mãe disse aos criados: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Havia, pois, ali 6 talhas de pedra, destinadas às purificações dos judeus, que continham cada um 2 os 3 almudes. Disse-lhes Jesus: "Enchei de água essas talhas." Encheram-nas até em cima, e Jesus lhes disse: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Nota: o mestre-sala era uma espécie de mordomo que cuidava para que nada faltasse ao banquete. E a levaram. Logo que o mestre-sala provou a água mudada em vinho, e ele não sabia de onde provinha, mas sabiam-no os criados que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: "Todos põem no princípio vinho superior e no fim o inferior. Mas tu fizestes o contrário." Ele foi o primeiro dos milagres que Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. 300. Que deu ocasião a este milagre? Houve bodas, disse o Evangelho, em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos. Durante o festim, a mãe de Jesus deu pela falta de vinho, e logo sua caridade a levou a prevenir seu filho, dizendo: "Não tem vinho." Essa comovedora solicitude de Maria em favor dos noivos de Caná nos mostra quanto é grande o cuidado de Maria que tem por nós. Seu coração materno previne nossas necessidades, até nossos desejos, e reza por nós, antes mesmo de termos pensado em invocá-la. 301. Que se nota neste dizer de Maria a seu filho Jesus: "Não tem vinho"? Nota-se que na sua sublime brevidade, esta palavra respira a caridade, a descrição, a confiança, a fé, a dignidade modesta e paciente, numa palavra, toda a alma de Maria. Ela não manda nem pede, limita-se a expor, informar que o vinho falta à divina bondade, porque, para quem tem inclinação natural a praticar o bem, não há instâncias a fazer, mas só uma ocasião a propor. 302. Que respondeu Jesus à sua mãe? Que a hora de fazer milagres ainda não era chegada. "Mulher", disse ele, "que temos com isso? Ainda não chegou a minha hora." No modo de falar dos hebreus, essas palavras significam: "Calma, minha mãe, o vinho darei eu no tempo designado por meu Pai." Declarou assim o Salvador, sem desrespeito algum à sua mãe,
que acima dela recebia as ordens de seu Pai, e ensinou-nos a nós que devemos, em todas as coisas, esperar o tempo determinado pela divina providência, e naquilo mesmo que se relaciona com a glória de Deus, devemos sujeitar nossas vistas humanas e nossos desejos à sua divina vontade. 303. O que nota Santo Agostinho a respeito desta resposta de Jesus? Santo Agostinho nota que Jesus ocultou um mistério nesta resposta, o mistério do poder de Deus. Pelo milagre que ia fazer, devia estabelecer na alma dos convivas a crença na sua natureza divina, natureza diferente da que tinha recebido da Santíssima Virgem, sua mãe, e por isso mesmo devia levar ao conhecimento dos séculos futuros as grandezas divinas de Maria, das quais uma mulher comovida e atônita devia, dentro em pouco, ser o eco, exclamando: Felizes as entranhas que te geraram, feliz o peito que te amamentou. 304. Que fez, então, a Santíssima Virgem? Apesar da recusa aparente que esta resposta parecia exprimir, Maria disse aos que serviam à mesa: Fazei tudo quanto ele vos disser. Bem sabia que fora atendida. E, com efeito, um instante depois, Jesus Cristo mudou a água em vinho. 305. De que modo Maria alcançou este esplêndido milagre? Alcançou-o por um efeito do grande poder que Deus lhe tinha dado para nos socorrer, e pela fé absoluta que tinha no seu divino Filho. Numerosíssimas circunstâncias nos mostram, neste fato, o poder e a fé da Virgem Maria. Maria evidentemente solicita um milagre, e nada parece motivá-lo. Não se trata de restituir um filho único e uma viúva desolada a uma viúva desolada, curar um doente, fartar uma multidão desfalecida de fome, ou afastar um perigo inevitável. Mas é Maria que pede, exprime apenas um desejo. É atendida. Logo, para preparar os criados à ordem extraordinária que espera de seu filho, disse: Fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei-o sem hesitar. 306. Por que Maria foi atendida, se de conformidade com a vontade de Deus, que é imutável, não era chegado ainda o tempo dos milagres de Jesus Cristo? Porque o decreto divino, que fixava o tempo dos milagres de Jesus Cristo, estava subordinado a outro decreto, pelo qual, por toda a eternidade, o Senhor consentia em ouvir favoravelmente os pedidos de sua mãe. É impossível que Deus não ouça ou não atenda às súplicas de sua mãe, diz Santo Antônio. E, na verdade, como deixará de valer-nos uma heroína tão santa, tão poderosa e tão estimada de Deus? E como deixará também o mesmo filho de ouvi-la e conceder-lhe tudo quanto pede em nosso bem? Oh, poderá, diz São Bernardo, poderá tão bom filho repelir tão boa mãe, ou negar-lhe o seu beneplácito, quando ela advoga a nossa causa e felicidade? Se um rei, Salomão, se prestou com tão boa vontade aos rogos de sua mãe, quando lhe pedia pelos seus vassalos, o que não fará o divino Salomão, Jesus Cristo, para com a sua mãe, quando ela rezar pelos seus devotos? Apenas esse monarca, o mais sábio do mundo, viu chegar sua mãe perto de si, desceu de seu trono e disse:
Querida mãe, que motivo vos obriga a vir hoje à minha presença? Pedi, minha mãe, pedi o que quiserdes. Não deixarei de atender a vossos rogos. E assim fazia com sua mãe um rei da terra, que não fará o rei dos céus com a dele? 307. Que quis ensinar-nos Jesus Cristo por estas palavras? Minha hora ainda não é chegada. Jesus Cristo quis ensinar-nos, diz São Tomás, que se Maria não tivesse pedido este milagre, ele o teria diferido, ainda que qualquer outra pessoa o tivesse pedido. 308. Que quis mostrar-nos Jesus Cristo fazendo seu primeiro milagre a pedido de sua mãe? Quis Jesus Cristo ensinar-nos que Maria seria toda poderosa junto dele e que por suas mãos distribuiria suas graças aos homens. Exemplo A. A graça da salvação alcançada por Maria. Um príncipe alemão fora educado na incredulidade por um mestre ímpio e perverso. Essa incredulidade arraigou-se sempre mais no seu coração com o decorrer dos anos. Já envelhecido, só o fato de ouvir pronunciar o nome de Deus bastava para enfurecê-lo. Na idade de 71 anos, foi encomendado às orações da Associação do Coração Imaculado de Maria por uma piedosa senhora, compadecida do infeliz estado dele. Aos poucos, a graça produziu efeito e, ao cabo de alguns dias, esse príncipe tornou-se mais brando e sociável. Acabrunhado pela fadiga e pelo sono, logo que começava a cochilar, parecia-lhe que era levado ao tribunal de Deus para prestar conta de sua conduta. Este pesadelo perseguia até durante o dia e fazia-o sofrer horrivelmente. Tendo ouvido falar dos efeitos extraordinários da medalha da Santíssima Virgem, quis experimentar e, nesta mesma hora, pendurou ao pescoço uma medalha benta, dizendo: não a largarei mais. Continuou-se, diante de Nossa Senhora das Vitórias, a rezar pela intenção dele. Desde então, a paz e a tranquilidade sossegaram-lhe o coração agitado. A Santíssima Virgem concedeu-lhe outros benefícios. Uma noite, sentiu-se despertar de mansinho. Abrindo os olhos, viu o seu quarto esclarecido por uma brilhante luz. Procurando verificar tal fenômeno, apareceu-lhe uma senhora de traje alvíssimo, que lhe disse com brandura: deixa o pecado, converte-te e recebe o sacramento da penitência. Deus conceder-te-á uma felicidade sem fim. A visão desapareceu. Na noite seguinte, mesma aparição, mesmos avisos misteriosos. Terceira vez, a senhora apareceu-lhe e acrescentou que era a última vez que lhe dava estes avisos dos quais dependia a salvação dele. Vencido por tantas maravilhas, foi ter com um padre, confessou-se, recebeu a primeira comunhão e mudou completamente de vida. Encaminhou-se depois para sua terra natal, a fim de converter seus parentes protestantes e narrar-lhes os benefícios que acabava de receber da Santíssima Virgem. Deus aceitou suas boas disposições e chamou-o a si durante a viagem.
Continuação. Ninguém de boa fé pode duvidar que a devoção a Maria Santíssima seja um remédio pronto para nos emendar de qualquer falta, bem como para perseverarmos na graça de Deus. Não só Maria tem licença para pedir, mas ainda tem poder para mandar com o império de mãe ao próprio Filho, que nos perdoe e nos outorgue a graça de o servirmos e o amarmos. Diz São Boaventura. Criou Deus o sol, o maior luzeiro da terra. Assim é Jesus Cristo, que ilumina os justos, que vivem no claro dia da divina graça. E criou também a lua, que é a figura de Maria, cujos raios de proteção se estendem sobre os pecadores que vivem na noite do pecado. Diz o autor. Em poucas palavras, Maria é o princípio, o meio e o fim da nossa felicidade, como ensina São Metódio. O princípio, porque nos alcança o perdão de nossos pecados. O meio, porque nos faz perseverar na graça de Deus. O fim, porque na hora da morte nos introduz no paraíso. Por Maria, continua São Bernardo, o céu está aberto, o inferno desfalcado, e o próprio paraíso se enche todos os dias. Todas as graças espirituais que chegam aos homens por Jesus Cristo lhes são transmitidas por Maria. Diz São Bernardino de Sena. Maria, enfim, é chamada a cooperadora de nossa justificação, porque Deus lhe confiou todas as graças que nos são dispensadas. Afirma, por sua vez, Santo Afonso de Ligório. (309) Jesus Cristo já não nos tinha dado a entender esta consoladora verdade? Sim, e foi quando Cristo quis que a voz de Maria servisse de instrumento para a santificação de São João Batista, e fosse como o sinal sensível da operação interior da graça. 310. Que se há de concluir disto? Que é para nós um grande motivo de confiança achar a mediação de Maria na primeira aplicação dos merecimentos do Verbo encarnado, mencionada pelo Evangelho. Mas não nos esqueçamos de que o melhor modo de agradar a Maria e merecer-lhe a proteção é praticar fielmente o que prescreveu Jesus Cristo, segundo aquele aviso dado por ela mesma. Fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus nos fala por nossa consciência, que é a sua voz interior, pronunciando sobre a bondade ou sobre a malícia dos nossos atos. Por nossos superiores, revestidos de sua autoridade, para indicar ou relembrar nossos deveres. Por nosso confessor, instrumento de sua misericórdia, e também intérprete autorizado de suas divinas vontades. Nossa obediência, sendo exata e perseverante, transformará nossas almas sob a poderosíssima influência da graça. Exemplo B. Maria, esperança dos aflitos. Um homem teve a desgraça de cometer uma gravíssima culpa. Refletindo sobre o seu delito, o primeiro impulso de seu coração foi pedir perdão a Deus. Mas ficou com tanta vergonha que não pôde resolver ir confessar. Atormentado pelo remorso, dirigiu-se ao rio com o fim de suicidar-se. Porém, chegando à beira, pensou na salvação de sua alma
e voltou para casa pedindo a Deus que o perdoasse sem confissão. Pensou tranquilizar-se visitando igrejas, praticando boas obras. Tudo foi em vão. Uma voz interior dizia-lhe a miúde: confesse o teu crime. Todas as vezes que estava para executar a sua resolução, a vergonha aparecia. Tomou o partido insensato de antes morrer do que confessar-se. Ocorreu-lhe à mente o pensamento de invocar a Santíssima Virgem e pediu-lhe o auxílio. Maravilhoso efeito da oração! Maria ouviu os gemidos deste pobre pecador e obteve de Jesus a vitória sobre sua terrível tentação. Suas resoluções de permanecer no crime aniquilaram-se. Levantou-se cheio de confiança e coragem, confessou-se sinceramente, aliviou a consciência de um grande peso e, ao receber a absolvição, experimentou mais contentamento do que se tivesse ganhado todos os tesouros da terra.